Pessoal, os profetas, originalmente a gente tinha planejado fazer de uma só vez, mas aí quando eu fui montar a aula, eu resolvi dividir profetas maiores e profetas menores, e o que vocês vão ver aqui hoje é discutível, ou seja, alguns autores fariam uma divisão diferente da que eu fiz, mas didaticamente eu acho que valeu a pena. Vamos lá. Então, os profetas maiores, dentro do cânon da Bíblia, né, daquilo que foi estabelecido como sendo o texto para nos guiar a partir do Antigo Testamento. Os profetas eram. Havia três ofícios principais no Antigo Testamento: era o sacerdote, era o profeta e era o rei. Alguns dos profetas se tornaram também autores de livros que carregam o seu nome ou alguma coisa que eles fizeram. Então, nem todos os profetas redigiram textos, mas alguns sim. A divisão entre profetas maiores e menores não é pela importância, os maiores são mais importantes, os menores são menos. Não é por isso, mas é simplesmente pela extensão do texto. Tá? Então, os profetas maiores são os livros maiores. Os profetas menores são os livros menores. Nós temos menos profetas maiores e mais profetas menores, que a gente vai ver na próxima semana. A palavra profeta vem de um termo hebraico, navi, que significa, na maioria das vezes, os termos, as línguas antigas, às vezes tem uma polissemia muito intensa, mas na maioria das vezes significa aquele que é chamado ou aquele que é o porta-voz de alguém. Então, nesse sentido, o profeta, ele era o porta-voz de Deus. E dentro daqueles ofícios, ele era aquele que fazia o caminho da promulgação de Deus para o povo. O sacerdote ia fazer o contrário. Ele pegava o que o povo oferecia e levava até Deus. Então, havia dois ofícios para fazer esse caminho de ida e volta, tá? O terceiro, que era o rei, não, ele era designado por Deus para a gestão do povo da aliança. Esses três ofícios vão ser assumidos por Cristo depois. No texto de Hebreus isso fica muito evidente, né? A gente pregou Hebreus aqui há pouco tempo e isso foi bastante falado, né? Lá, quando a gente chega ao Novo Testamento, a gente tem a aproximação do vocábulo para como a gente fala, porque em grego nós temos uma palavra chamada profetés, que é exatamente o navi do hebraico. E esse profetés é aquele que fala diante de alguém. Ele é um mensageiro, e aí, como profeta bíblico, ele é um mensageiro autorizado de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham também uma característica que era de olhar para o futuro e desvendar coisas que eventualmente haveriam de acontecer. Tá? Isso era muito particular do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente não deve confundir o ofício do profetés com o do navi, embora na nossa Bíblia venha tudo traduzido por profeta, tá? Mas são dois ofícios diferentes. O profeta do Novo Testamento, ele não tem como função principal mostrar coisas que ainda vão acontecer ou desvendar elementos futuros. A função principal do profeta no Novo Testamento é explicar aquilo que Deus deu como revelação. Tá? Nesse sentido, o ofício de profeta no Novo Testamento, ele é, na maior parte das vezes, assumido pelo docente da igreja, aquele que abre a Bíblia e vai explicar a palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, essa é a figura principal do profeta. Mas a gente ainda está no Antigo Testamento, né? Então, eles tinham determinadas finalidades no seu chamado, na sua vocação, e por isso é que eles falavam em nome de Deus. Está aqui, ó. Eles
Vamos ler juntos? Vocês acordarem? O segundo parágrafo. Mais do que prever, proclamavam a aliança, denunciavam o pecado, anunciavam o juízo e conclamavam ao arrependimento. Eram, em essência, representantes de Deus diante do povo. Tá? Então, eles tinham essas finalidades principais, que eram pegar a voz de Deus, trazer para Israel e dizer para Israel: vocês estão sendo injustos, vocês estão pecando, vocês estão fazendo isso, consertem o caminho, o Deus da aliança chama vocês de volta. Essa era a finalidade principal do profeta do Antigo Testamento. Qual era a natureza da profecia? Eles não podiam falar por iniciativa própria, e isso se mantém também no Novo Testamento. Eu estou fazendo essa ponte porque, como no Novo Testamento nós vamos ver a palavra profeta também, traduzida ao português, por causa desse vocábulo grego, a gente às vezes pode confundir. O profeta não pode falar por iniciativa própria, ele não tem autoridade da parte de Deus, ele não tem autorização dada por Deus para falar de si próprio. Por isso que a gente vê lá no Antigo Testamento: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, estava eu tendo um sonho e não sei o que aconteceu. Eu estava em êxtase e me vi diante do vale de ossos secos. Sempre assim. Deus deu alguma coisa para ele passar para o povo. Nesse sentido, é igual ao Novo Testamento. Deus completou a sua revelação, a Bíblia está aí, e o ofício do profeta, que hoje é junto com mestre, pastor, tal, aqueles ofícios ministeriais, ele continua nesse sentido a mesma coisa. A gente pega a revelação e expõe para o povo. Os discursos proféticos geralmente vinham numa dessas 5 premissas aí. A descrição do pecado. Olha, o Senhor mandou dizer que Ele está vendo como vocês estão tratando o pobre, o tal, e como vocês estão com sacrifícios errados. Tal. Então, ele descrevia o pecado que estava sendo feito. Com isso, o profeta deixava claro: Deus viu o que vocês fizeram. Deus sabe o que vocês estão fazendo. Segundo, uma denúncia e acusação. Uma vez que o pecado era mencionado, eles diziam: agora vocês estão diante de Deus e vocês são culpados disso que estão fazendo. O terceiro elemento que era muito comum na voz dos profetas era eles dizerem que o juízo viria da parte de Deus. Olha, vocês vão ser levados como escravos, porque eu já chamei vocês não sei quantas vezes, assim diz o Senhor, e vocês não se arrependeram, então vocês vão penar para poder vocês serem, em sendo disciplinados, serem corrigidos também. Aí vinha o convite ao arrependimento, né? Esse convite ao arrependimento começava antes de eles terem, geralmente começava antes de eles sofrerem a disciplina, e aquilo continuava, até que chegava uma hora que o coração deles era abalado pelo que eles estavam passando, e então eles se lembravam que uma das coisas que os profetas falavam era que haveria uma restauração, haveria um conserto para eles, que era a promessa de restauração. Eles falavam através de discursos, lamentos, metáforas, parábolas, visões, sonhos, né? Eles tinham várias formas de receber a informação de Deus e de passar para frente também. Havia a profecia verdadeira e a falsa, igualzinho hoje também, tá? Tem púlpito verdadeiro, púlpito falso. Tá? Igualzinho, isso não mudou não, só vai acabar quando Jesus voltar. A autenticidade profética era comprovada por 2 princípios. A fidelidade à revelação anterior, ou seja, o profeta não podia contradizer a Torá, ele não podia contradizer a lei, assim como quem fala hoje em nome de Deus, quem ensina, quem prega, não pode contradizer a Escritura. Então, nisso aí a gente tem semelhança. E o segundo ponto é o cumprimento das palavras proferidas. Tá? Isso, de certa maneira, já não funciona mais. Por que não?
porque a palavra que é proferida hoje não é mais a do profeta para saber se ele é ou não. A palavra que é proferida tem que ser a palavra de Deus, apenas explicada pelo docente da igreja. Tá? Então, a gente não testa mais se João 3,16 é verdadeiro, a gente não testa mais se o Salmo 23 é verdadeiro, porque eles são verdadeiros. Tá? A palavra do profeta, vamos lembrar, ele proferia aquilo, sendo que o texto que ele tinha era a Torá, ele não podia contradizer, mas ele falava como nova revelação de Deus, muitas vezes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e ele proferia. Nós não temos mais uma nova revelação, ela acabou. Tá? Então, nesse sentido, é que eu quero dizer que a nossa palavra pessoal não é mais testada. O que é testado é aquilo que a gente prega, se está ou não de acordo com a Escritura. Porque o que está na Escritura já é testado, comprovado e é verdadeiro. Tá? Não tem mais dúvida sobre aquilo. Deu para entender? É nesse sentido, tá? Então, isso aumenta a responsabilidade do profeta, do, do profeta, aquele que prega, porque ele não pode mais falar nada de si mesmo, ele não pode dizer, eu estava dormindo e eu sonhei e é isso que vai acontecer. Ele não pode mais falar isso. Ele só pode falar o que está escrito na Bíblia. Tá? Tirando isso, ele não pode mais. Então, os falsos profetas, eles eram testados e, se fossem reprovados, teriam que ser alijados, colocados de lado, mas a gente sabe que nos momentos de apostasia de Israel, esses falsos profetas eram exatamente os que eram adulados. E os verdadeiros profetas eram presos, jogados fora, enfim, dependia do momento de Israel. O que não é diferente na igreja. Tá? Como é que a gente identifica hoje um falso profeta? É aquele que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Tá? É aquele que, por exemplo, quer atualizar a palavra de Deus. Tá? Falso profeta. Eu não posso atualizar aquilo que Deus já encerrou. É aquele que diz, não, isso aqui que está escrito na Bíblia era só por uma questão cultural. Hoje, a gente reinterpreta a Bíblia, falso profeta. Tá? Vocês sabem que, raríssimas vezes, mas eu já li umas listas de falsos profetas aqui para vocês, né? Tá? Para vocês ficarem espertos aí. Mas isso nunca foi gravado, né? Para eu não ser alvo de nenhuma ruptura jurídica em cima da minha cabeça, né? Isaías, vamos falar um pouquinho dos profetas. Isaías, eu coloquei ali uma frasezinha só para a gente se lembrar de alguma coisa principal dentro do livro, o Deus Salvador. Ele foi profeta ali no século do 8º para o 7º antes de Cristo. Ele, diferentemente de outros profetas, como Amós, por exemplo, que era um boiadeiro, Isaías era da família real. Ele fazia parte da corte de Israel. Ele era primo, um primo, assim, mais ou menos, do rei Uzias. E ele trafegava livremente por dentro da corte. Então ele tinha uma educação acima da média e ele tinha uma visão de reino Israel, né, reino físico, privilegiada, porque ele estava dentro da corte. Né, e Deus usa esse homem para escrever, principalmente a respeito do Messias que viria depois, que é um dos livros messiânicos por excelência. Isaías denuncia os pecados da nação. Lembra que eu falei que os profetas faziam algumas coisas, uma delas era essa, denunciar os pecados, e ele denuncia particularmente a idolatria, as alianças políticas indevidas. Talvez, se ele fosse um profeta não criado dentro da corte, ele nem soubesse dessas alianças políticas, mas ele sabia porque ele estava lá dentro dos palácios, né? A opressão social, e ele vai dizer, Deus vai derramar juízo. Né? Vocês podem ficar tranquilos que Deus, ele sabe de tudo, ele vai derramar juízo. Mas ele também pronuncia que o mesmo Deus que traria juízo, traria também a salvação futura.
Isaías 53 é um dos capítulos, eu coloco aqui, mais impactantes, né, das Escrituras, que é onde a gente vai ler sobre o servo sofredor, que a gente sabe hoje que a interpretação futura desse texto era o próprio Filho de Deus, já encarnado no seu ministério. Todos os livros da Bíblia, a gente precisa fazer 3 leituras deles. Prestem atenção, tá? A primeira leitura é para você entender a língua portuguesa. Lê só para entender, tá bom? Aí leu, entendi? Entendi. Marcou uma palavra ou outra, pega outra versão, enfim, entendeu o texto todo? Entendi. A gente leu Isaías. Entendeu o livro? Entendi. Beleza. Aí a gente volta para entender o que o pessoal daquele tempo entendeu. Porque a gente está com a distância aqui de Isaías, por exemplo, de 2.800 anos. Né? É muita coisa. Então, como é que o pessoal, os contemporâneos de Isaías, quem era esse servo sofredor? Eles sabiam, na história, no tempo dele, havia um servo sofredor sobre o qual Isaías estava falando, que não era Cristo. Ele estava falando de personagens, ele fala de reis, ele fala de reinos, ele fala de embates, ele fala da disciplina de Deus, ele fala de uma série de coisas. Aí a gente vai fazer a terceira leitura, que é a interpretação tendo Cristo como a régua da nossa leitura. Aí a gente descobre que Isaías estava falando de Cristo. É na terceira leitura. Isso é para a nossa leitura comum, não é para a gente fazer estudo bíblico, não. Tá bom? Se você quiser ler a Bíblia assim para entranhar mais, sempre leia 3 vezes nessa cadência, tá bom? Quantas vezes vocês acham que eu tenho que ler um texto, um livro, antes de começar a pregar aqui? A gente precisa fazer isso. Tá? Poxa, mas o pastor já leu Romanos quantas vezes? Não sei. 200, 100, 50, não sei. Mas nunca contei. Mas se eu vou pregar, eu tenho que fazer primeiro essas 3 leituras, aí depois eu começo a estudar o livro. É assim que funciona. A estrutura básica é uma divisão em 2. Isaías é dividido em 2 partes. Até o capítulo 39, que ele vem falando sobre o julgamento, não só contra Judá, como contra as nações. E depois, a segunda parte, é quando ele fala da consolação e da promessa messiânica. Vocês vão ver por aí, se vocês pegarem manuais bíblicos e comentários bíblicos, vocês vão ver um monte de abobrinha sobre essa divisão aqui. O livro é dividido em 2? É. Mas aí vem um monte de gente dizendo que a segunda parte, que vem o proto-Isaías, vem não sei o quê, e vem um monte de gente dizendo que aquilo ali foi escrito tardiamente, que as revelações são falaciosas, foram escritas depois do acontecimento. Não deem bola para isso, porque isso é uma forma de leitura exegética que vai parar numa hermenêutica complexa depois, que é inspirada na autocrítica. Aí vem o pessoal do Erich Fromm, pessoal do Saussure, pessoal que vem fazendo, entabulando os processos da autocrítica, do comecinho do século XX até que a gente se derrama em termos de estudos de teoria da literatura. Nos anos 80, 90, isso fecha o ciclo. Tá? Mas desde fins do século XIX, principalmente começo do século XX, até meados do século XX, a gente tem o ápice dos estudos da alta crítica literária, que na verdade eles vão trabalhar com pressupostos de que o texto é inconcluso e que a gente que está lendo é que vai completar a ideia do texto. Não deem bola para isso. No texto bíblico, não liguem para isso, tá? Aliás, em quase texto nenhum, tá? Que isso é tudo abobrinha desse pessoal. Jeremias, o Deus que mantém a aliança. Jeremias profetizou antes e durante o cerco babilônico de Jerusalém. Então, estamos ali do século VII para o século VI a.C. Ele foi chamado ainda muito jovem. Jeremias, vocês já devem ter ouvido o apelido dele, né? O profeta chorão. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ele passa o livro quase todo chorando.
né? E ele tem uma missão muito ruim, mas ele teve que aceitar, foi Deus que deu. Deus diz para ele desde o começo: você vai falar, você vai pregar, você vai falar em meu nome, você vai lá, você vai se desgastar, mas fica tranquilo, ninguém vai ouvir o que você vai falar. Então, Jeremias é um caso muito parecido com algumas sociedades pós-modernas, em que Deus levanta pessoas para falarem, mas ninguém ouve. Tá? E também é muito parecido com igrejas que vão descendo a ladeira e que ainda têm uma boa liderança, ou pelo menos uma liderança razoavelmente bíblica, que prega, 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 e a igreja não ouve mais. Por quê? É muito parecido com Israel daquele tempo. Israel já não ouvia. Deus mandou o seu arauto e o povo já não ouvia mais. Ele denuncia a religiosidade superficial, que eu acabei de falar agora, e o abandono da aliança, né? E ele chama o povo de volta ao arrependimento, né? Ele fala o tempo todo dessa aliança que foi esquecida e que precisava ser restaurada. A estrutura básica do livro é essa aqui, o chamado profético, que é onde ele tem a triste notícia que ele foi chamado para falar, mas que ninguém vai escutar. Os oráculos contra Judá e Jerusalém são 20 e poucos capítulos, quase 30, ele falando contra o próprio povo de Deus. Depois o livro da consolação, que é como se chama esse trechinho do 30 ao 33, e a queda de Jerusalém e eventos posteriores. Foi um profeta fiel até o fim, mas ele nos ensina duas coisas assim muito peculiares. Primeira, nem sempre quando você obedece, você vai ter alegrias nesta terra. Ele, rapaz, ele falou para uma terra árida e seca a vida inteira, foi fiel até o fim. Por ser fiel, ele foi aprisionado, foi posto dentro de um poço, foi largado, foi resgatado por estrangeiros, foi um eunuco que foi tirar ele de dentro do poço. Ele estava enterrado até o tornozelo na lama no fundo do poço. Isso está descrito lá. Ele foi tirado por um eunuco. Se o rei mandou jogar ele lá dentro, o eunuco arranjou pão e água para ele, jogou a corda e ainda jogou trapos. Isso aí é uma das passagens que mais me chama a atenção na Bíblia. Ele jogou trapos junto com a corda e falou assim: é para não machucar as suas axilas quando eu puxar você. Quer dizer, o cara não só salvou, como teve cuidado, teve carinho com ele. O estrangeiro veio salvá-lo. Jerusalém cai e ele é levado para o cativeiro. O final da vida de Jeremias, fiel a vida inteira, foi ser levado para o cativeiro. E morreu no cativeiro. É bem verdade que quando Jerusalém caiu, o comandante dos inimigos mandou que cuidassem do homem de Deus. Então, aparentemente, ele não foi maltratado, mas se tornou escravo. Então, ele foi fiel a vida toda, uma vida amarga, uma vida de privações, uma vida de violência, e terminou como escravo. É uma lição para a gente. Tá? A gente, às vezes, fica gritando para cima: Senhor, por que eu estou passando isso? Vamos lá. Talvez tenha alguma explicação, não sei. Eu acho que Jeremias morreu sem essa explicação. A única coisa que ele sabia é que ele tinha que ser fiel ao Senhor. Lamentações, eu botei Lamentações aqui por causa da autoria, né? A gente sabe, a menos que alguém prove o contrário, a gente sabe que é de autoria do próprio Jeremias. E não podia ter um livro melhor para alguém que sofreu como ele. É um livro só de lamentos, só de choro, só de, enfim, como eu boto aqui, é uma coleção de poemas fúnebres. A destruição de Jerusalém. Vamos nos lembrar que Israel já tinha sido destruído em 722 a.C. e agora Jerusalém estava na iminência de ser destruída e é destruída logo em seguida. Entre 487
Desculpa, em 587, 586 a.C., Jerusalém é sitiada, destruída. O livro é um lamento, né? Ele mostra o juízo divino, ele reconhece o pecado do povo, ele fala isso com Deus a vida toda, a gente sabe que está entrando nessa por causa do pecado. O Senhor avisou, ninguém se arrependeu e a gente agora está entrando por isso. Ele amava profundamente tanto o Senhor quanto a sua terra e por isso ele lamenta tanto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Vamos ler juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Ele fala isso dentro do quadro que eu acabei de falar para vocês. Ele diz, Senhor, grande é a tua fidelidade. Eu estou sofrendo, estou apanhando, ninguém me escuta, Jerusalém está sitiada, vai ser destruída, a gente vai ser escravizado. Grande é a tua fidelidade. Ok? Lição boa para a gente. A estrutura básica é o lamento por Jerusalém, a demonstração da ira de Deus, o sofrimento de Judá e a esperança que brota do meio do sofrimento, a destruição total e a súplica final do povo. Então, o pecado traz consequências, talvez o grande ensino por trás de Jeremias, de Lamentações, o pecado traz consequências, mas quando há arrependimento, Deus ouve o coração arrependido na presença dele. Ok? Ezequiel, o Deus presente. Ele era um sacerdote, foi exilado na Babilônia, um pouco antes de Judá ser totalmente alijado, tirado do mapa. Ele recebe um chamado profético em 593. E por que a gente tem essas datas certinhas? Porque depois de Isaías, indo em direção ao Novo Testamento, as datações são muito mais precisas do que as anteriores. Então a gente sabe as datas certas, primeiro porque os próprios autores já adquiriam o hábito de fazer datações. E segundo, porque a gente tem achados arqueológicos para comparar com os textos bíblicos. Então as datas são bem precisas. Então o ministério dele foi voltado para quem estava no exílio, proclamando que Deus não estava limitado ao templo ou à terra. E aqui, isso começa em Isaías e Ezequiel, isso está bem forte. Já é a compreensão de que Deus é um Deus cujo governo é cósmico, não é apenas geográfico. Até 900, 800 a.C., a percepção do Filho de Deus de Israel é de que Deus estava presente em Israel. Deus não estava presente. Eles sabiam que Deus era onipresente, mas é como se Deus escolhesse não estar em outros lugares. Ele só estava em Israel. Então essa era a cabeça do hebreu, que era uma cabeça muito parecida com a dos outros povos. O filisteu achava que Baal só estava lá na Pentápolis, Filistia. O amalequita achava que Moloque só estava lá na terra deles. E o judeu achava que Yahvé só estava nos limites geográficos de Israel. Quando a gente chega a Isaías, isso começa a mudar, porque a revelação é progressiva. Isso começa a mudar. E Ezequiel já tem isso claro na cabeça. Deus é Deus do universo. Ele não está restrito. Então ele começa a pacificar o coração dos exilados, dizendo: Deus está aí com vocês também. Ele está com a gente fora do povo de Israel. Então ele denuncia os pecados que levaram ao exílio, mas também ele vai proclamar a possibilidade de uma restauração. Se repete muito ao longo do texto essa expressão, e saberão que eu sou o Senhor. Deus sempre falando através dele. A estrutura básica de Ezequiel é essa aqui. É um chamado e as primeiras visões, juízo contra Jerusalém,
juízo contra as nações, a restauração de Israel e o novo templo e a nova ordem. Então, basicamente, são essas divisões. Para que a gente quer saber dessas divisões? A gente precisa saber delas principalmente por causa do ensinamento, da parte didática para a gente. Tá? A gente está pregando Romanos e Êxodo esse ano. A gente não divide assim, vamos pregar 4 sermões em Romanos e 4 em Êxodo, 4 em Romanos, 4 em Êxodo. Seria mais fácil, né? Um mês cada um. Mas não, a gente divide por causa dessas divisões que cada livro da Bíblia tem. Então, dessa vez agora, foram, eu acho que 5 capítulos, 5 sermões de Romanos. Podiam ser 6, podiam ser 8, depende da divisão que a gente percebe lá no texto, tá? Senão a gente quebra uma unidade de informação do texto e aí fica ruim depois. Tá? Isso aqui nem novela, tá? Você tem que terminar o capítulo para poder ir dormir e assistir o outro. Vocês que assistem novela, tá? Daniel. Ó, todo mundo ficou rindo, né? Daniel, o Deus que governa. Ele foi levado à Babilônia em 605, ainda jovem. Daniel é mais um caso de alguém que obedece, é fiel até o final e que aparentemente teve uma vida boa, mas não teve não. Ele, claro, que foi muito melhor do que ficar apanhando, que nem os hebreus faziam lá para fazer tijolo. Né? Isso é uma comparação assim. Mas ele se tornou escravo. É como o MacArthur diz, escravo é sempre escravo. Nunca é bom ser escravo. Tá? Ele era um escravo, ele teve uma posição elevada, porque era hábito de alguns reinos, e a Babilônia fazia isso, os medo-persas faziam isso, os macedônios faziam isso, vários impérios da antiguidade, quando tomavam um povo escravo, como escravos, eles selecionavam a nata daquele povo para serviço público. Os funcionários públicos tinham uma cota de escravos lá, tá? Para poder, eram as mentes mais brilhantes que eles traziam, botavam lá. E o livro a gente sabe que é dividido em dois, a gente estudou esse livro ano passado, a gente pregou ele e estudou também. A primeira parte é só de história, ou seja, o contexto histórico, vai até o capítulo 6, e do 7 ao 12 são as visões e as profecias que têm um caráter futurista muito intenso. Embora, se você fizer as 3 leituras que eu falei, você vai ver que a segunda leitura era para quem estava lá. Tá? Ou seja, não havia, na segunda leitura, havia uma situação em que os leitores ou ouvintes do seu tempo entendiam perfeitamente do que o autor estava falando. Aí vem a terceira leitura, que é a projeção com Cristo ao centro, que nos mostra a revelação mais ampla de Deus. Né? Daniel, ele vai para o exílio, nunca mais sai, ele vai morrer no exílio também. Teve uma vida difícil porque ele foi obrigado a passar por coisas que a própria lei de Deus condenava. Ele foi fiel ao Senhor, mas ele foi forçado a passar por circunstâncias muito difíceis. Uma das grandes promessas de Deus para os hebreus era a sua herança familiar, era a descendência. Isso era muito sério para os hebreus. Quando aqueles jovens, não só Daniel, mas os seus amigos, eles foram levados para a Babilônia, eles foram castrados, eles se tornaram eunucos, porque essa era a lei. Você não podia trabalhar numa corte estrangeira se você oferecesse algum risco, por exemplo, ao harém de alguém, você tinha que ser castrado. Então, vejam bem, um homem castrado, segundo a lei de Moisés, ele tinha que ser afastado do povo. Ele era imundo. Com toda a fidelidade daqueles jovens a Deus, eles, perante a lei, eles foram tratados como imundos.
não tiveram herança familiar, que era tão importante, eram escravos e morreram como escravos. A vida deles também não foi fácil, não. E eram fiéis a Deus. Morreram na fidelidade ao Senhor. Eles foram abatidos, mas não foram derrotados, né? Lá depois Paulo vai falar de coisas assim, né? Desanimados, abatidos, mas não foram derrotados. Mas eles tiveram uma vida muito difícil. Fora o que a gente lê das perseguições, gente fazendo política, querendo matar, querendo fazer e acontecer, tá? A estrutura básica é aquela que eu falei, a fidelidade de Daniel e seus amigos na história, ou seja, a narrativa histórica, e depois as visões sobre os impérios e o reino de Deus, que vem do 7 ao 12, lembrando, a gente já viu isso em semanas anteriores aqui, na Bíblia, no cânon católico, Daniel tem 14 capítulos, sendo que o capítulo 12 tem mais outra metade. Entram outras narrativas ali a partir... o nosso texto termina, aí no capítulo 12 da Bíblia católica tem mais, vários versículos, depois tem o capítulo 13 e o capítulo 14. Tá vendo? Aí ali entra uma história, Bel e o Dragão, é uma história também simbólica, apocalíptica, mas que a gente sabe que foi inserida posteriormente, tá bom? Não é que a história seja feia, porque ela não é canônica, tá? É como os Macabeus, como Judite, são histórias bonitas, você pode ler, só que não são canônicas, tá? A mensagem de Daniel é direta, né? Deus governa soberanamente a história, levanta e derruba reinos, prepara um reino eterno para o seu povo. E a grande esperança de Daniel, que passava por tudo isso que eu falei, é que tudo isso estava neste plano, mas ele tinha uma outra esperança. E essa outra esperança era a razão de ele se manter fiel perante Deus. Ok? E a conclusão a que nós chegamos é que os profetas maiores testemunham de um Deus que fala, que age e que intervém na história. E a mensagem deles continua mais do que atual. Isaías aponta para o Messias Salvador, Jeremias revela a aliança no coração, ele próprio no texto de Lamentações nos ensina a lamentar, mas não é entrando em depressão, é confiando, né? E não tem nada contra, não estou falando aqui que crente não pode se deprimir, ele pode, né? Isso pode acontecer, mas não é isso que eu estou falando, é que o lamento dele, embora fosse profundo, era envolto em confiança de que alguma coisa iria acontecer. Ezequiel nos mostra que Deus é presente, mesmo quando a gente está no meio do mundo, lá no exílio. Deus é presente conosco. E Daniel proclama que Deus é o Rei eterno, aquele que nos promete algo que não é o que os nossos olhos estão vendo, não é o que a nossa vida está enfrentando aqui. É algo para depois. Ok? Fechou. Agora, ouvir vocês aí.